Salve, salve! Bem-vindos, prezados e queridos, canal de séries de estudos bíblicos. Se você desejar, sinta-se à vontade para se inscrever e ativar o sino para receber as notificações de vídeos novos episódios aqui no canal. Se liga, hein? Posso ver, contemplar. Vamos ler a palavra de Deus em Salmos 10 a partir do versículo 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Na sua soberba. Vou repetir. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Versículo 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. E o texto base que a gente vai ler para a gente pegar a visão do estudo deste vídeo será João 3. Vamos conferir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, palavras maravilhosas de Deus ao nosso coração. Deus seja louvado. Provérbios 10 diz assim, o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Provérbios 10, 8. Uma perguntinha rápida, responde sem titubear, ligeiro. Você sabe o que faz o sábio? Você sabe o que faz o sábio? Pensa, reflete. Rápido. Você sabe o que faz o sábio? Ele entesoura conhecimentos. Maravilha. O sábio entesoura conhecimentos. É o que a palavra vai dizer no mesmo capítulo, no versículo 14. Vamos ver. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os sábios entesouram o conhecimento.
Já no versículo 2 ele vai dizer: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios 10, 2. É um tema muito sutil, muito terno. Vamos abordar o nosso coração. Será que o coração da gente precisa de tratamento? Precisa ser tratado? O meu precisa. Eu, como ser humano, como homem no sentido de humanidade carnal, preciso estar em constantes sondagens. Preciso estar sondando o meu coração. É como enviar uma sonda para outro planeta, para investigar, para fazer uma minuciosa pesquisa. Devemos sondar constantemente o nosso coração, porque dele produz avalanches de sentimentos e depois multidões de pensamentos e viram palavras. E as palavras, elas podem ser muito duras ou muito puras e abençoadoras, abençoando o seu próximo. Essa ação, esse ato de sondagem ao coração é algo tão profundo, tão necessário, tão importante, que o próprio Senhor Jesus chega a dizer, relatado em Mateus 15, 20, que diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Como lemos anteriormente, e foi descrito totalmente, tintim por tintim, os pormenores, no Salmos 10. Volta depois o vídeo, assiste novamente com calma, observando, prestando atenção em cada detalhe do Salmos 10. E leia também em casa, na sua Bíblia, com a sua família. A soberba do coração do ser humano é o que descreve os Salmos 10. Percebe? Conseguiu pegar a visão? Se tocou da grande necessidade, como é necessário, é uma necessidade iminente sondar o coração. É uma necessidade. A gente tem muita necessidade, não sei você, mas eu tenho muitas necessidades. Nós temos necessidades, o ser humano o tempo todo está necessitando de alguma coisa. Talvez você nem tenha imaginado, nunca tivesse parado para pensar, imaginar que nós temos essa necessidade no coração. Pois é, nós temos muitas necessidades. Necessidades a serem supridas constantemente. Eu tenho necessidades, sempre estou pedindo um socorro a alguém. Seja numa ajuda, num auxílio, em prestações de serviços. Eu necessito de comer, de dormir, de beber, de vestir e muitas outras. Enfim, as necessidades do ser humano são imensas. Realmente, eu sou um necessitado. Temos que sondar o nosso coração, ver quais são as necessidades do nosso coração, o que o nosso coração, a nossa alma precisa. Temos que refletir sobre isso. Salmos 47 diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vou ler novamente. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E também Salmos 42, 5 vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42, 5. Vamos partir para pegar a primeira visão juntos. Vamos lá, presta atenção, se liga. A primeira necessidade que a gente vai reconhecer será a necessidade de reconhecer o pecado. Reconhecer que nós somos seres humanos com o coração cheio de soberba, pecadores. A soberba do coração humano. A soberba do coração humano. Lemos também Salmos 10. Salmos 10, Mateus 15, de 19 a 20. A soberba do coração humano. Da humanidade, de todos os seres humanos. A soberba do coração humano. Vamos ler mais? A palavra de Deus regeneradora, revigoradora, restauradora em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos voltar e falar de novo de Nicodemos, o nosso modelo aqui, nesse exemplo, desse estudo bíblico, nosso exemplo de ser humano, de quem nós somos, a visão de quem nós somos, estamos partindo do modelo de Nicodemos. Vamos ler aqui João 7, de 45 a 53. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus?
Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Lemos João 7, de 45 a 53, um episódio em que se encontrava a presença de Nicodemos, o mesmo Nicodemos que estava conversando com Jesus no episódio que nós lemos anteriormente. Ele foi se encontrar com Jesus à noite. Vamos pegar a visão. Nicodemos se encontrava ali. Ele estava junto com os principais sacerdotes e fariseus. Nicodemos era fariseu. Vamos refletir, parar para pensar, analisa aí na sua mente e responde o que você acha. Que tipo de ser humano é esse? Que tipo de pessoa é essa que tem esse pensamento? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Que tipo de gente é esse? Que coração é esse? Que o próprio Jesus vai dizer no versículo 19 do mesmo capítulo 7. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Ou seja, esses arrogantes de coração, soberbos, contaminados com o coração pela soberba, eles aqui são detentores da lei, se gabam de ter a lei, de cumprir a lei, veementemente querem matar alguém, querem matar o Senhor Jesus. E Jesus está falando para eles: vocês não têm a lei, não receberam a lei de Moisés e querem ferir, transgredir o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Não matarás. E eles perseguiam Jesus, não praticam nem o quinto mandamento. Querem assassinar, matar um inocente. Que tipo de gente tem essa soberba no coração? Que tipo de gente é essa? Você pode ter pensado na sua mente várias respostas, mas a resposta ela vai responder no mesmo Salmos 10. A resposta está no próprio Salmos 10, no versículo 8, e diz assim no versículo 8: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Este é o Salmos 10 que nós lemos. No versículo 8 diz: põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Nós vemos em várias partes da Bíblia esses mesmos corações soberbos, esses mesmos homens, essas mesmas pessoas, esses mesmos seres humanos tramando contra o Senhor Jesus, tramando no seu coração, tramando todo tipo de artimanha, de cilada para matar Jesus. E também, se você estudar a ressurreição de Lázaro, você vai ver que da mesma forma, esses corações soberbos, esses seres humanos, essas pessoas estavam tramando as ocultas, intentando contra a vida do ressuscitado, agora ressuscitado Lázaro, e também tramando contra o inocente Jesus. E eles estavam tramando as ocultas para assassiná-lo. Então este é o resultado dos corações, os corações da humanidade. Os corações eles são cheios de soberbas, por isso que é levantado este tema em várias partes da Bíblia, para que seja sondado o coração. É uma necessidade fazer essa sondagem. Ora, eles se achavam superiores, prepotentes, soberbos, conhecedores da lei, conheciam a lei e liam, mas não eram puros de coração para praticar seus ensinamentos. Simples assim. Liam e ficava só naquele conhecimento superficial. Não tinha uma comunhão, um relacionamento profundo com Deus para praticar os seus ensinamentos de fato em João 7,19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Vamos pegar a visão, vamos observar a necessidade de sondagem do coração para que possamos ter um coração agradável ao Senhor, um coração puro, verdadeiramente puro. A esses também Jesus disse no mesmo capítulo 15, versículos agora de 7 a 19. Jesus citou o profeta Isaías, dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E disse mais: vocês são cegos de cegos. No versículo 14, ele vai dizer assim: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Vamos enxergar, vamos pegar a visão de nascer de novo, a necessidade de nascer de novo. Jesus está dizendo: é necessário nascer de novo, é necessário ter outra visão, renovar a sua mente. Que necessidade absurda, que necessidade que nem eu, nem você, nem Nicodemos sabíamos que precisava. E Jesus está nos demonstrando
E Jesus está dizendo, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é uma necessidade que estamos descobrindo agora. Agora, quando Jesus falou isso para Nicodemos, está nos ensinando a todos os Nicodemos. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em João 3:3. A repetição é enfatizar propositadamente, é proposital, para que possamos fixar, pegar essa visão de fato. Porque não enxergar é terrível, e Jesus fala isso anteriormente. Jesus está dizendo aqui, deixai-os são cegos, guias de cegos. Isso tem uma consequência. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Morte certa. E Jesus é vida, a graça de Jesus está disponível, a graça de Deus em Jesus Cristo, o Salvador, está disponível. Vida e vida em abundância. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, você me chama de mestre, mas não tem coração puro, não enxerga, não crê que eu sou o Salvador. É o que Jesus está falando, eu sou o Salvador, o Filho do homem que desceu do céu, se encarnou, o Verbo se fez carne para nos salvar. A graça de Jesus está disponível. É o que ele vai dizer no versículo 10 a 15. Acudiu Jesus, vamos parafrasear. Esse homem precisava de um socorro, uma luz. Então Jesus o acudiu. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Ele era desses mestres, contemporâneo daquela época, junto com os principais sacerdotes. Ele era um dos fariseus. Então Jesus está dizendo, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Que pergunta, hein? Que pergunta dura, forte. E o próprio Jesus responde, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. É como se Jesus dissesse, ora, você vê os milagres, as maravilhas, mas não crê que sou o Messias. Ele não cria que Jesus era o Messias, não queria aceitar com a dureza do seu coração, a dureza, a soberba do seu coração. Dizia que ele era mestre, ele chamou ele de Rabi, mas ele imaginava, acreditava só num mestre local, num mestre de conhecimentos humanos. Não aceitava que era o próprio Deus encarnado, vindo do céu, enviado por Deus. Ele vai dizer depois, no capítulo 16, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Vamos puxar no R para enfatizar eterna, a vida eterna. Só em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele continua, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Vi as maravilhas, ele mesmo confessa, ele fala, essas maravilhas que Jesus tem efetuado, apenas alguém vindo da parte de Deus poderia fazer tais atos de milagres. Nenhum homem por si só, não sendo Deus, é capaz de tamanha maravilha, de tamanho poder. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Talvez hoje a cegueira do nosso coração nos impeça de ver quem Jesus é, de entender como Nicodemos não cria, não estava entendendo. Porque esse é o estado que a soberba produz no nosso coração. Cegos, completamente cegos. Não nos deixa ter a visão de Jesus. A visão do reino, a visão espiritual, a visão celestial. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A cegueira do coração dele, a soberba do coração dele, expressava que ele tinha uma necessidade, que ele cultivava com a sua soberba, o coração dele cultivava uma necessidade explícita, uma carência. E Jesus estava o acudindo, socorrendo,
a necessidade de um homem, a necessidade de um ser humano, a necessidade de um agente, de uma pessoa, como eu e você. E a necessidade era reconhecer quem é Jesus. Reconhecer quem é Jesus. Jesus, o Cristo. E Jesus o responde. Jesus supre a sua carência, a sua necessidade plenamente. Ele o responde, ele deixa bem claro que ele era o Messias. Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. No livro de João, no capítulo 1, 2 capítulos antes deste que nós lemos João 3, João vai dizer assim no versículo 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, glória a Deus nas maiores alturas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma música com uma melodia muito bonita, você deve conhecer, que diz assim, Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Voltar à inocência, sem prepotência, sem arrogância, soberba no coração, para pegar a visão, ver quem Jesus é, ver quem Ele é de fato e acreditar nele, acreditar em Jesus, crer para ter a vida eterna. Voltar à inocência, ser como criança. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Nicodemos tinha o coração de um ser humano. Tinha o coração duro. Não reconhecia a divindade de Jesus Cristo. Para ele era difícil. Para ele era difícil aceitar. Mesmo vendo os sinais, os milagres, as maravilhas dos feitos de Jesus. Misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós e nos alcance com a sua graça regeneradora. Para que a gente possa ver quem Jesus é. Quem Jesus é de fato. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Nós já vimos aqui muito bem quem era Nicodemos, quem nós somos, quem é a humanidade. Isso está descrito no Salmo 51, de 3 a 6, e diz, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51. Leia Salmo 51 na sua Bíblia, na sua casa. Muito bem, este foi o primeiro passo. Reconhecemos, sabemos que há pecado em nós, na humanidade. O que então fazer agora? Vamos pegar o segundo ponto da visão. A necessidade de arrependimento. Quebrantamento. Em Mateus, no livro de Mateus 3:2 diz assim, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Salmo 51:17 diz, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Vou ler de novo. Se concentra, presta atenção. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos para o terceiro ponto da visão bíblica. A necessidade de salvação. A necessidade de termos um Salvador. Clamar, voltar ao primeiro amor, voltar à inocência, ter um coração puro, de acordo com a Bíblia, a verdade de Deus. Um coração puro, de acordo com a Bíblia, a verdade de Deus. Comunhão com Deus em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Nascer de novo em Cristo. Nascer de novo em Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos, eu estou aqui, a minha graça, a graça salvífica de Deus está disponível. A salvação está acessível. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Salmos 51, de 7 a 12 diz,
Vamos ler. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmos 51, de 7 a 12. Vamos pegar o quarto ponto juntos. A necessidade de pregação e compartilhar. A necessidade de pregação. Aqueles que ouvem, que purificam o seu coração em Jesus Cristo, agora têm uma missão. Eles têm uma missão a cumprir, que é pronunciar, proclamar o evangelho de salvação às outras pessoas. Que maravilha! Que missão sublime! Anunciar o evangelho de salvação, a graça de Jesus disponível. A disponível graça de Jesus. É o que vamos conferir em seguida. Vamos ver em seguida. Salmo 51, agora de 3 a 19. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Glória a Deus. Aleluia! Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Vamos dar glórias a Deus, louvores a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás. Ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Maravilhosa palavra de Deus que nos trata, que nos cura, que nos limpa e que nos regenera. Vamos sondar nossos corações e parar para pensar se necessita de uma purificação, de uma limpeza profunda. Eu preciso de uma limpeza profunda e só Jesus pode limpar o meu coração. É isso aí, Nick falando aqui. Falou, valeu e tchau. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo, eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.